A Noruega é um dos melhores países para se visitar se você é um amante da natureza, e se você prefere cidades, também vai ficar realmente impressionada. Aqui existem inúmeros fiordes, geleiras, belas cachoeiras e algumas das áreas mais inóspitas do mundo. Prepare-se para uma viagem incrível por este país que oferece algumas das paisagens mais impressionantes do mundo. E descubra os tesouros escondidos que torna a Noruega tão fascinante. Junte-se a nós nesta aventura, para explorar a vida e a cultura deste país encantador. Localizada no norte da Europa, a Noruega ocupa a parte ocidental da Península Escandinava, fazendo fronteira a leste com a Suécia e ao norte com a Finlândia e a Rússia. A Noruega possui territórios dependentes como a Ilha Bouvet, situado no Atlântico Sul, e a Ilha de Pedro I, situado no Oceano Glacial Antártico, embora essas não sejam consideradas parte do reino. A Noruega também reivindica uma pequena área da Antártida conhecida como Terra da Rainha Maud, uma reivindicação reconhecida por países como Austrália, França, Nova Zelândia e Reino Unido. A Noruega oferece a oportunidade de experimentar 3 fenômenos naturais fascinantes: auroras boreais, sol da meia-noite e noite polar. Esses eventos são especialmente visíveis devido à localização geográfica do país, com cerca de 50% de seu território acima do Círculo Polar Ártico. O espetáculo das auroras boreais pode ser apreciado na Noruega de final de setembro até o final de março. As ilhas Lofoten, Svalbard e Tromsø são alguns dos melhores lugares da Noruega para assistir, quando as partículas solares interagem com o campo magnético terrestre e são atraídas pelos polos, e entram em contato com átomos de nitrogênio e oxigênio, provocando breves lampejos luminosos. Durante o verão no norte da Noruega, ocorre o fenômeno do sol da meia-noite, quando o sol não se põe no horizonte, proporcionando 24 horas de luz. Esse período vai aproximadamente de final de abril até o final de agosto, mas esse período pode variar. Quanto mais perto do Polo Norte você estiver, maior será o período em que o sol não se põe. Por outro lado, no inverno, a noite polar ocorre no norte da Noruega de final de novembro até meados de janeiro, quando o sol não se levanta acima do horizonte durante 24 horas. Quanto mais próximo do Polo Norte, mais longa e escura é a noite. Nem toda a Noruega experimenta escuridão total no inverno ou luz constante durante 24 horas no verão. No sul do país, especialmente abaixo do Círculo Polar Ártico, como em Oslo, há variações significativas nos períodos de luz e escuridão ao longo do ano. No verão o sol se põe perto das 23 horas e nasce entre 3 e 4 da manhã, o que significa muitas horas de luz, embora ainda haja pôr do sol. Já no inverno de Oslo a noite pode durar até 18 horas. Na mitologia nórdica, os trolls são criaturas que variam em tamanho e aparência, mas geralmente são retratados como seres de aparência grotesca e pouco inteligentes. Eles habitam lugares remotos, como florestas densas, montanhas altas e cavernas. Esses seres são tão importantes na Noruega que existem dezenas de lugares no país relacionados a eles. A Noruega tem uma rica história viking que remonta ao período entre 800 e 1066 d.C. Durante esse período, os vikings noruegueses eram conhecidos por suas habilidades de navegação, exploração e comércio, estabelecendo assentamentos em muitas partes da Europa. Erik, o Vermelho, é uma figura icônica na história viking. Ele nasceu na Noruega, mas sua família se estabeleceu na Islândia. Erik é conhecido por ter fundado o primeiro assentamento europeu na Groenlândia por volta do ano 985 d.C., após ser exilado da Islândia. Seu filho, Leif Erikson, foi o primeiro europeu a chegar à América do Norte, especificamente a região que hoje é conhecida como Newfoundland, no Canadá. Ele estabeleceu um assentamento chamado Vinland por volta do ano 1000 d.C., quase meio milênio antes da viagem de Cristóvão Colombo às Américas. Como nação, as raízes da Noruega remontam ao século IX. O país conquistou a independência da Suécia em 1905 e desde então tem sido uma monarquia constitucional. A Constituição norueguesa de 1814 é a segunda constituição escrita mais antiga do mundo que ainda está em uso. A atual monarquia da Noruega é liderada pelo rei Harald V. Ele ascendeu ao trono em 17 de janeiro de 1991, sucedendo seu pai, o rei Olavo V. A rainha consorte é a rainha Sonja, casada com o rei Harald desde 1968.
A monarquia norueguesa é uma monarquia parlamentar, onde o rei desempenha um papel cerimonial e representativo, enquanto o poder político é exercido pelo parlamento e pelo governo eleito. Na linha de sucessão ao trono norueguês, seguindo a tradição da monarquia constitucional do país, é o príncipe Håkon Magnus, filho do rei Harald V e da rainha Sonja. Ele é casado com a princesa Mette-Marit desde 2001. O príncipe Håkon é o herdeiro aparente e futuro monarca da Noruega. A Noruega tem a segunda maior linha costeira do mundo com 83 mil quilômetros e faz fronteira principalmente com o Mar do Norte e o Oceano Atlântico Norte, mas também compartilha fronteira com países vizinhos. Ao norte com a Rússia pelo Mar de Barents, e ao sul com a Suécia pelo Mar de Skagerrak e o Mar da Noruega. A Noruega também faz fronteira marítima com a Dinamarca através do Mar do Norte, na parte sudoeste do país. Embora não haja uma fronteira direta com o Reino Unido, a Noruega compartilha o Mar do Norte com as Ilhas Britânicas, estabelecendo uma fronteira marítima indireta. Essas fronteiras marítimas têm implicações importantes para questões de pesca, exploração de recursos naturais, transporte marítimo e cooperação internacional entre os países envolvidos. Os fiordes são formações geológicas icônicas da Noruega, sendo entradas estreitas e profundas de água do mar cercadas por altos penhascos. São criados pela erosão de geleiras ao longo de milênios, formando vales inundados. Os cruzeiros são uma maneira popular de visitar os fiordes noruegueses, com viagens que podem variar de um dia a várias semanas. Principais cidades costeiras como Bergen, Ålesund e Stavanger são pontos de partida ou paradas comuns para esses cruzeiros. O fiord de Sogne é um dos mais longos e profundos do mundo, estendendo-se por 205 quilômetros, desde a costa do Atlântico até a vila de Jordalen. Suas águas alcançam profundidades de até 1.308 metros, enquanto as montanhas ao seu redor podem se elevar a mais de 2.000 metros acima do nível do mar. O fiord de Lise, localizado em Rogaland, possui cerca de 42 quilômetros de comprimento e paredes de rocha que alcançam até 1.000 metros de altura em alguns pontos, destacando-se pela beleza natural e vistas espetaculares. O Preikestolen, também conhecido como Púlpito, é uma atração famosa no fiord, oferecendo vistas panorâmicas incríveis e sendo um destino popular para caminhadas. Com sua paisagem impressionante, incluindo florestas, lagos e cachoeiras, o fiord de Lise é uma das principais atrações turísticas do país. O Brakestolen é uma formação rochosa notável localizada em Geirangerfjord, na Noruega, conhecida por suas vistas panorâmicas espetaculares da paisagem circundante. Esta rocha possui dimensões de aproximadamente 25 por 25 metros e apresenta lados quase verticais em 3 de suas faces, o que proporciona uma experiência única e emocionante. O fiord de Geiranger é um dos mais famosos da Noruega, situado na região de Romsdal. Com cerca de 15 quilômetros de comprimento, é cercado por montanhas imponentes, algumas alcançando até 1.400 metros de altura. É conhecido por suas cachoeiras impressionantes, como as Sete Irmãs, com quedas de 250 metros, e o Pretendente. Nessa área, também existem fazendas históricas em penhascos, algumas acessíveis por trilhas. A Trolltunga, ou Língua do Troll, é uma formação rochosa significativa na Noruega, situada a cerca de 1.100 metros acima do nível do mar e 700 metros acima do lago Ringedalsvatnet. Para chegar lá, é necessário percorrer uma trilha de 27 quilômetros, mas as vistas panorâmicas valem o esforço. Outros locais associados aos Trolls incluem o Trollstigen, conhecido como a Estrada do Troll, uma estrada sinuosa com 11 curvas fechadas que sobe até 852 metros de altitude com placas de advertência sobre os Trolls ao longo do caminho. O Trollveggen, também conhecido como a Parede do Troll, é considerado o penhasco vertical mais alto da Europa, com uma altura impressionante de 100 metros da base ao ponto mais alto. De acordo com a lenda local, as pontas agudas no topo do penhasco são na verdade trolls petrificados pela luz do sol. O Flåmsbana, conhecido como a linha de Flåm, é o trem turístico mais renomado da Noruega, percorrendo um trecho de 20 km entre a pitoresca localidade de Flåm e a estação de montanha de Midal. Essa jornada oferece vistas deslumbrantes de vales, cachoeiras majestosas e imponentes montanhas, enquanto atravessa diversos túneis ao longo do percurso. A linha de trem de Bergen conecta Oslo a Bergen, passando por fiordes,
cachoeiras, vales e pelo Parque Nacional de Hardangervidda, atingindo a altitude de 1.222 metros no passo de montanha de Finse, a estação de trem mais alta do país. O Parque Nacional de Jotunheimen é eleito como o destino mais famoso e visitado do país, reverenciado como o Lar dos Gigantes. Esta nomeação não é por acaso, pois o parque abriga majestosos picos que se elevam a altitudes superiores a 2.000 metros, sendo o mais emblemático deles o Galdhøpiggen, o ponto mais alto da Noruega, com impressionantes 2.469 metros de altitude. Localizado no sudoeste da Noruega, o glaciar Jostedalsbreen é uma verdadeira maravilha natural e o maior glaciar da Europa continental, abrangendo uma área impressionante de cerca de 487 km². Esta gigantesca massa de gelo é uma atração imperdível para os amantes da natureza e entusiastas de aventuras, fazendo parte do renomado Parque Nacional Jostedalsbreen. A Noruega não se limita apenas ao continente europeu, mas também possui 3 territórios dependentes estratégicos na Antártida: a Ilha de Pedro I, a Ilha Bouvet e a Terra da Rainha Maud. Destes, a Terra da Rainha Maud se destaca como o maior território, abrangendo uma extensão de 2.700.000 km². Esses territórios representam não apenas a presença norueguesa em regiões polares remotas, mas também são importantes para a pesquisa científica e a preservação ambiental, destacando o compromisso da Noruega com a exploração responsável e a cooperação internacional em questões relacionadas ao clima e ao meio ambiente. A região do Ártico norueguês é uma área vasta e diversificada que abrange não apenas a parte continental norte da Noruega, mas também inclui as Ilhas Lofoten, o remoto arquipélago de Svalbard, a isolada ilha de Jan Mayen e a vasta área marítima do Mar de Barents. Esta região é caracterizada por paisagens selvagens e intocadas, onde montanhas majestosas se erguem ao lado de fiordes profundos, e onde a vida selvagem prospera em um ambiente único e desafiador. Aqui, é possível testemunhar fenômenos naturais impressionantes, como as auroras boreais dançando no céu noturno, e avistar animais como ursos polares, baleias e aves marinhas em seu habitat natural. Svalbard é um arquipélago situado no Oceano Glacial Ártico, e por ser o território mais ao norte, sob a jurisdição da Noruega, é amplamente reconhecido como um deserto ártico de beleza selvagem e desafiadora. Suas vastas extensões de gelo e paisagens, que incluem as maiores ilhas como Spitsbergen, Nordaustlandet e Øya, apresentam uma cobertura de neve na maior parte do ano, com temperaturas que podem atingir incrivelmente baixos, como -20 graus Celsius. A região de Svalbard abriga uma vida comunitária única, e enfrenta desafios peculiares. Longyearbyen se destaca como o local mais povoado, impulsionando a economia através do turismo, mineração de carvão e pesquisas científicas. No entanto, os custos podem ser elevados, especialmente para alimentos frescos. E a posse de gatos é proibida para proteger a fauna nativa. Já em Nyalund, situado mais ao norte em Spitsbergen, é uma pequena vila com uma população sazonal de 30 a 35 pessoas, aumentando para cerca de 100 pessoas no verão, pertencendo à empresa estatal norueguesa Kingsbay, focada em pesquisas na região. Além das peculiaridades locais, Svalbard é conhecido por suas leis e restrições únicas. Há uma crença equivocada de que é proibido morrer lá, mas na verdade é o enterro que é proibido, devido ao solo congelado. Desta forma os corpos são transportados para a Noruega continental para decomposição. Outra restrição é para as mulheres grávidas, que devem deixar o arquipélago antes do parto devido às limitações médicas locais. A vida selvagem em Svalbard é notável pela sua diversidade, sendo o urso polar uma das espécies mais emblemáticas, mas também uma das mais perigosas, exigindo precauções específicas. Ao sair dos assentamentos, é obrigatório estar armado como medida de segurança, pois os ursos polares podem representar uma ameaça. Existe um protocolo rigoroso a ser seguido se alguém encontrar um urso, incluindo tentativas de assustá-lo antes de recorrer à violência, e a notificação imediata ao governador de Svalbard em caso de encontro. É importante ressaltar que é proibido anunciar passeios para ver os ursos polares neste local, devido ao risco envolvido. No entanto, ao visitar as ilhas ou participar de atividades como observações de baleias, há a possibilidade de avistar esses majestosos animais, embora isso dependa da sorte e das condições naturais.
A presença dos ursos polares é parte integrante da experiência única e selvagem de explorar a região de Svalbard, mas requer responsabilidade e respeito pela vida selvagem e pelas medidas de segurança estabelecidas. Próximo a Longyearbyen fica localizado o Banco Mundial de Sementes, onde abriga uma coleção de sementes de cultivo globais, como medida de segurança em caso de catástrofes. Entre as atividades populares na região, está o emocionante passeio de trenó puxado por cães, proporcionado por fazendas especializadas, sendo uma experiência única nesse lugar fascinante que é Svalbard. Na parte continental norte da Noruega, habita o povo indígena Sami, também conhecido como Lapões, que se estende por regiões árticas na Noruega, Suécia, Finlândia e na Península de Kola, na Rússia. Os Sami possuem um rico patrimônio cultural, incluindo sua própria língua, vestuário tradicional e costumes, e historicamente, têm sido seminômades, dependendo da caça, pesca e criação de renas. As renas são uma espécie nativa adaptada ao clima árido e rigoroso das regiões árticas, com pelo espesso, grandes cascos para atravessar a neve e um excelente sentido de olfato para encontrar comida. Na Noruega, é possível distinguir entre as renas selvagens, semi-domesticadas e domesticadas. As renas selvagens não têm dono e são encontradas principalmente no sul do país, enquanto as semi-domesticadas são pastoreadas pelos Sami, que tradicionalmente as utilizam para carne, peles e transporte. No mês de abril, ocorre a migração das renas. Durante o verão, as famílias Sami seguem as renas em sua migração para proteger seus rebanhos, e permitem a presença de viajantes que vivem com a família por alguns dias. As renas domesticadas, que geralmente vivem em fazendas dos Sami, podem ser visitadas para alimentação ou para fazer passeios de trenó. O Cabo Norte, localizado na ilha de Mageroya, é um penhasco extraordinário na parte mais ao norte da Noruega continental, conhecido como o ponto mais setentrional da Europa. As Ilhas Lofoten, localizadas ao norte da Noruega continental, acima do Círculo Polar Ártico, oferecem um arquipélago mais acessível do que Svalbard, com uma paisagem deslumbrante de grandes montanhas, fiordes, praias e encantadoras vilas de pescadores. Graças à corrente do Golfo, essas ilhas desfrutam de um clima relativamente mais ameno para sua latitude, com invernos mais quentes e verões frescos, onde as temperaturas variam de 2 graus negativos a 4 graus positivos no inverno e de 12 a 15 graus no verão. Entre as vilas mais conhecidas, destaca-se Henningsvær, na ilha de Moskenesoya, famosa por suas montanhas imponentes, águas cristalinas e características casas vermelhas, sendo um importante assentamento de pescadores, especialmente de bacalhau, e um local turístico para a observação das auroras boreais. Outro vilarejo notável é Henningsvær, também conhecido como a Veneza das Lofoten, onde se destaca o Henningsvær Idrettslag-stadion, um estádio de futebol visualmente surpreendente cercado por montanhas, mar e secadores de bacalhau. As tradicionais casas vermelhas desses vilarejos, chamadas de Horbu, muitas vezes são convertidas em acomodações para turistas, pintadas em cores como vermelho, amarelo ou branco, sendo o vermelho produzido com ocre e óleo de fígado de bacalhau, enquanto o branco necessita de zinco mineral, sendo o mais caro. Um vilarejo menos conhecido é o, diferenciado de outros lugares noruegueses com o mesmo nome, que era antes um pequeno assentamento de pescadores especializado em peixe seco e agora se destaca pelo turismo como atividade econômica principal. As Ilhas Lofoten abrigam algumas das praias mais belas da Noruega, como Kvalvika em Moskenesoya, Skagsanden com seu design curioso na areia e Haukeland, frequentadas por surfistas e oferecendo oportunidades únicas de observar a aurora boreal no inverno e o sol da meia-noite no verão. Além disso, encontramos o Recife de Rust, o maior recife de coral de águas frias e profundas do mundo, estendendo-se por 120 km ao largo da costa da ilha Rust. O Kjeragbolten é uma grande rocha suspensa presa entre duas paredes de montanhas, na montanha Kjerag, com aproximadamente 984 metros de altura. É um local popular para aqueles que gostam de adrenalina, mas é necessário ter muito cuidado ao se aventurar lá. A Noruega reserva um lugar especial para os amantes por aves na ilha de Hund, conhecida por sua notável colônia de papagaios do mar, que atrai milhares de visitantes todos os anos durante o período de abril a agosto. A Noruega abriga cerca de 30% da população de papagaios do Mar do Atlântico, uma espécie menor e monogâmica, que passa o outono e o verão em alto mar, retornando à costa para a época de acasalamento.
As cataratas Vøringfossen, com uma queda de 182 metros, são um espetáculo da natureza localizado no município de Eidfjord. Além da impressionante altura, essas cataratas oferecem vistas panorâmicas deslumbrantes do vale profundo abaixo, envolto em uma paisagem de montanhas imponentes e exuberante vegetação. É um local popular não apenas pela sua beleza visual, mas também pela facilidade de acesso, permitindo aos visitantes contemplarem essa maravilha natural de perto. Já as cataratas de Langfossen, com uma queda de 612 metros, é considerada uma das cachoeiras mais bonitas do mundo, localizada em Etne. Sua altura impressionante e o cenário deslumbrante que a envolve, com o fiord e as montanhas ao fundo, tornam-na uma atração imperdível. A área ao redor da cachoeira oferece trilhas para caminhadas que permitem uma experiência ainda mais próxima dessa maravilha natural norueguesa. O Maelstrom Saltstraumen próximo da cidade de Bodø é um fenômeno natural único e fascinante. Conhecido como a corrente de maré mais forte do mundo, o Saltstraumen cria redemoinhos impressionantes de até 10 metros de diâmetro e 5 metros de profundidade durante as mudanças entre as marés altas e baixas. Este espetáculo da natureza atrai a atenção de cientistas, fotógrafos e curiosos que desejam testemunhar de perto a força e a beleza desses redemoinhos marítimos em constante movimento. Um dos lagos mais conhecidos da Noruega é o Lago Lovatnet, de origem glacial que reflete em suas águas verde-azuladas, com cerca de 11 km de comprimento. Essa coloração única surge da interação entre a água do degelo dos glaciares e partículas de rocha. No entanto, a história desse lago é marcada por dois grandes desastres naturais entre 1905 e 1936, quando deslizamentos de terra desencadearam mega-tsunamis que devastaram as aldeias circundantes, resultando na perda de dezenas de vidas. Oslo é a maior cidade e a capital da Noruega, e está situada no sudeste do país, às margens do fiord de Oslo. Além de ser uma das capitais de crescimento mais rápido na Europa, Oslo é reconhecida por seu compromisso com a sustentabilidade e um estilo de vida ecológico, sendo considerada uma das cidades mais sustentáveis do mundo. Entre os locais de destaque para visitar na cidade estão a Fortaleza de Akershus, o Museu Munch, o Centro Nobel da Paz, o Parque Frogner e o Palácio Real de Oslo, que serve como a residência oficial dos reis da Noruega. Bergen é a segunda maior cidade da Noruega, situada na costa sudoeste. É conhecida como a cidade das sete montanhas devido à sua localização cercada por 7 montanhas proeminentes, como Floen, Uriken e Løvstakken. Em Floen, os visitantes podem subir até o topo e desfrutar de vistas panorâmicas da cidade e dos arredores. Bergen também desempenhou um papel inspirador no mundo da fantasia, servindo como inspiração para o reino mágico de Arendelle no filme Frozen. Ålesund é uma cidade costeira localizada no oeste da Noruega, e é famosa por seu estilo arquitetônico Art Nouveau. Após um incêndio devastador em 1904, que destruiu grande parte da cidade, Ålesund foi reconstruída com a ajuda internacional, especialmente da Alemanha, seguindo o estilo Art Nouveau em suas construções, caracterizado por linhas curvas, ornamentações elegantes e detalhes florais. Além de sua arquitetura deslumbrante, Ålesund também é conhecida por seu belo passeio marítimo, que oferece vistas espetaculares do mar e das ilhas próximas. Tromsø não apenas é a maior cidade do norte da Noruega, mas também um verdadeiro centro de atividades árticas e um ponto de acesso privilegiado para explorar o extremo norte do país. Conhecida como a porta de entrada para o Ártico, a cidade oferece experiências únicas, como a visão espetacular da aurora boreal, além do fenômeno do sol da meia-noite durante o verão, quando o sol não se põe por semanas. Além desses eventos naturais incríveis, Tromsø é famosa por sua noite polar, um período durante o qual o sol não nasce acima do horizonte. A cidade abriga a Universidade de Tromsø, conhecida por seu foco em estudos árticos e por ser a universidade mais ao norte do mundo. O Jardim Botânico também é notável, sendo o jardim mais ao norte do planeta e apresenta uma coleção diversificada de plantas árticas e subárticas. Trondheim é a terceira maior cidade da Noruega, situada no centro do país. Possui uma rica história que remonta ao ano de 997, quando foi fundada pelo rei viking Olaf Tryggvason.
Foi a primeira capital do país e o local de coroação dos reis noruegueses durante a Era Viking e a Idade Média, o que a torna um importante centro histórico e cultural do país. Um dos marcos mais emblemáticos de Trondheim é a majestosa Catedral de Nidaros, construída sobre o local de sepultamento do rei Olavo I, também conhecido como São Olavo, um dos santos mais venerados da Noruega. A catedral é um marco arquitetônico e religioso, sendo um importante local de peregrinação para os fiéis e uma atração imperdível para os visitantes interessados na história e na arte sacra norueguesa. O Túnel de Lærdal, localizado ao noroeste de Bergen, é um feito da engenharia moderna, sendo o túnel rodoviário subterrâneo mais longo do mundo com 24,5 km de extensão. Um dos pontos mais impressionantes deste túnel é o método para manter os motoristas alertas durante a viagem. Para evitar que os motoristas adormeçam e garantir a atenção, foram construídas 3 cavernas ao longo do percurso, iluminadas com tonalidades de amarelo e azul que simulam o nascer do sol. A Noruega é um país repleto de desafios geográficos devido à presença de montanhas e regiões remotas. Existem aproximadamente 900 túneis que conectam diversas partes do território, incluindo túneis submarinos que ligam ilhas isoladas. A Noruega se destaca como um país de alta igualdade social e econômica, ostentando um dos menores índices de desigualdade de renda globalmente. Com educação gratuita, cuidados de saúde e uma gama de serviços sociais acessíveis a todos, os noruegueses cultivam um senso de igualdade e colaboração na comunidade. A demografia reflete essa equidade, com uma população de cerca de 5,4 milhões de habitantes, onde homens e mulheres desfrutam de relações pessoais baseadas em respeito e igualdade. As mulheres norueguesas, em particular, são conhecidas por sua independência e força mental, criando um ambiente onde são incentivadas a buscar educação e carreiras de sucesso para sustentarem-se financeiramente. Esse espírito de igualdade remonta à Era Viking, onde as mulheres tinham mais liberdade e direitos do que em muitas partes da Europa medieval. Elas podiam se divorciar, herdar terras e até mesmo participar de batalhas, como é o caso de figuras notáveis incluem Laguerta, esposa lendária de Ragnar Lothbrok, embora haja debate sobre a existência real de Ragnar. Outra personagem histórica foi Sigrid, rainha sueca que se recusou a seguir normas tradicionais após a morte do marido, sendo cortejada por líderes de outros reinos, mas optou por manter suas terras e riquezas. Essa tradição de mulheres fortes também é exemplificada por Freydis Eriksdottir, irmã de Leif Erikson, que realizou expedições para ganhar prestígio e riqueza, incluindo uma viagem a Vinland por volta do ano 1000. Os banhos gelados em águas frias e as saunas na Noruega não são apenas práticas comuns, mas representam uma ligação profunda com a cultura e as tradições locais. Essas atividades vão além do relaxamento, possuindo um significado enraizado na conexão com a natureza e o ambiente circundante. Para os noruegueses, os banhos gelados são uma maneira de fortalecer tanto o corpo quanto a mente, proporcionando uma sensação revigorante e estimulante, especialmente quando combinados com a sauna. As saunas, por sua vez, não são apenas espaços para relaxar e desintoxicar, mas também funcionam como locais sociais onde as pessoas se reúnem, conversam e compartilham momentos de convívio, reforçando os laços comunitários e a importância da interação humana. A Noruega está constantemente entre os países mais felizes do mundo devido ao alto índice de desenvolvimento humano, que inclui expectativa de vida, nível educacional e renda econômica. A Noruega frequentemente se destaca como um dos países mais felizes do mundo devido a diversos fatores que contribuem para a qualidade de vida dos noruegueses. O IDH é um indicador abrangente que considera a expectativa de vida, o nível educacional e a renda econômica. A Noruega possui um IDH muito elevado, refletindo a qualidade dos serviços de saúde, educação e o padrão de vida da população. Os noruegueses desfrutam de uma das expectativas de vida mais altas do mundo, chegando a uma média de cerca de 83 anos devido aos avanços no sistema de saúde, acesso a cuidados médicos de qualidade e uma cultura geral de bem-estar e atividade física. A alta taxa de alfabetização e a oferta de educação universitária gratuita contribuem para uma população bem educada e informada. Mais de 40% da população conclui estudos universitários, promovendo o desenvolvimento pessoal e profissional. A Noruega possui uma das rendas per capita mais altas do mundo, com uma média de cerca de $99.500 anuais por pessoa,
proporcionando uma boa qualidade de vida, acesso a bens e serviços de qualidade, e uma rede de segurança social robusta. Além dos aspectos mencionados, a Noruega oferece um ambiente seguro, políticas de bem-estar social abrangentes, baixos índices de desigualdade econômica e uma conexão forte com a natureza, contribuindo para o bem-estar e a felicidade da população. A Noruega é um país rico por diversos motivos que contribuem para sua prosperidade econômica e altos salários. Entre esses motivos, destaca-se a indústria pesqueira forte, sendo um dos principais produtores de peixes do mundo, além de liderar em energias renováveis, especialmente na produção hidrelétrica, e investir em tecnologias verdes. A posição como fornecedor significativo de petróleo e gás natural a nível mundial é outro fator crucial para a riqueza norueguesa, com reservas no Mar do Norte, Mar Norueguês e Mar de Barents contribuindo substancialmente para a economia. A Equinor, maior empresa petrolífera da Noruega e propriedade do Estado norueguês, desempenha um papel importante na indústria energética do país. Além disso, a baixa taxa de desemprego e alta produtividade mantêm um mercado de trabalho estável e uma economia robusta, resultando em altos rendimentos para os noruegueses. Um exemplo marcante dessa prosperidade é a plataforma petrolífera Trolla, uma das estruturas mais impressionantes da Noruega localizada no Mar do Norte. Operada pela Equinor, essa plataforma, com 472 metros de altura total, sendo 303 metros submersos no mar. A Noruega é líder mundial na produção de salmão, respondendo por cerca de 50% da produção global. O salmão do Atlântico é a espécie cultivada na Noruega, com fazendas de aquicultura localizadas nos fiordes da costa oeste do país. Os processos de cultivo, desde os tanques de água doce até as gaiolas flutuantes nos fiordes, contribuem significativamente para a economia e o comércio internacional de alimentos. A Noruega destaca-se como líder mundial no uso e venda de carros elétricos, com a maioria dos carros novos vendidos sendo elétricos, resultado de esforços governamentais como incentivos fiscais, pedágios e estacionamentos gratuitos para veículos de emissão zero. Essas medidas, embora tenham contribuído para o crescimento do mercado de carros elétricos, estão sendo revisadas para incentivar ainda mais o uso de transportes sustentáveis, como bicicletas, visando a redução do tráfego e da poluição. No contexto mais amplo do transporte elétrico, a Noruega também se destaca na utilização de ferries e barcos elétricos ou híbridos. Desde 2015, o país opera o MF-AMP, o primeiro ferry totalmente elétrico, nos fiordes do oeste, evidenciando o compromisso norueguês com a mobilidade elétrica em diversas formas de transporte marítimo. A Noruega é um dos 3 países onde ainda ocorre a caça às baleias, juntamente com Japão e Islândia. Embora a Islândia planeje acabar com essa prática em 2024, não há previsão de término na Noruega. A caça às baleias na Noruega remonta à época dos vikings, sendo uma prática tradicional argumentada como sustentável pelas autoridades norueguesas. Organizações internacionais consideram essa prática desnecessária, já que os produtos derivados das baleias podem ser obtidos de outras formas. Além disso, algumas organizações de defesa das baleias destacam que esses animais contribuem para remover carbono da atmosfera, estimulando o crescimento de fitoplâncton que absorve dióxido de carbono e libera oxigênio. O dia mais celebrado pelos noruegueses é o Dia da Constituição em 17 de maio. Nesse dia, ocorrem grandes desfiles nas ruas das grandes cidades, com destaque para Oslo, onde cerca de 100 mil pessoas se reúnem para assistir ao desfile com bandas de música. Os noruegueses vestem o traje tradicional, chamado bunad, que é feito de materiais de alta qualidade e adornado com detalhes em prata. Esses trajes são considerados patrimônios familiares valiosos e são passados de geração em geração. Além dos desfiles, o 17 de maio é marcado por diversas atividades festivas, como piqueniques nos parques, jogos e competições esportivas, apresentações culturais e festas em família. A Noruega é reconhecida mundialmente por sua excelência nos esportes de inverno, tendo um histórico impressionante de conquistas olímpicas ao longo dos anos. Os noruegueses conquistaram mais de 368 medalhas, tornando-se o país com maior número de medalhas em Jogos Olímpicos do que qualquer outra nação, deixando os Estados Unidos em segundo lugar. Destacam-se as conquistas em esportes como esqui alpino, esqui cross-country, biatlo e patinação de velocidade no gelo.
Na Noruega, o consumo de álcool é permitido, porém sujeito a restrições quanto à venda, o que reflete a abordagem cuidadosa do país em relação ao consumo responsável. Em lojas convencionais, como supermercados regulares, apenas bebidas com uma concentração de álcool inferior a 4,7% podem ser vendidas ao público, abrangendo uma variedade de cervejas com teor alcoólico mais baixo e algumas bebidas mistas mais suaves. Para adquirir bebidas com teor alcoólico mais elevado, como vinhos, destilados e cervejas artesanais mais fortes, os consumidores precisam dirigir-se aos supermercados estatais, que têm autorização para essa venda específica. Esses estabelecimentos têm horários específicos para a venda de bebidas alcoólicas com maior teor, de segunda a sexta-feira. As vendas iniciam-se depois das 8 horas da manhã, aos sábados depois das 6 horas, enquanto durante todo o domingo o álcool só pode ser adquirido em bares e clubes licenciados, não estando disponível para compra nos supermercados estatais nesse dia. Essas medidas visam promover um consumo consciente e seguro de álcool na sociedade norueguesa, respeitando os limites estabelecidos e incentivando a responsabilidade no consumo. A Noruega estabelece uma legislação abrangente como o uso obrigatório de pneus adequados para inverno e verão, garantindo a segurança nas estradas durante condições climáticas adversas. Durante os meses mais frios, os motoristas devem equipar seus veículos com pneus de inverno, enquanto nos períodos mais quentes, o uso de pneus de verão é exigido. Essa medida visa reduzir os riscos de acidentes, especialmente em situações de neve. A Noruega também possui regulamentações específicas relacionadas aos animais de estimação, como a proibição da castração de cães devido ao entendimento de que isso beneficia mais os proprietários do que os próprios animais. Além disso, certas raças de cães consideradas potencialmente perigosas, como Staffordshire Bull Terrier, American Pit Bull Terrier, Fila Brasileiro, Tosa Inu e Lobo Checoslovaco, são proibidas no país, sendo que trazer um desses cães para a Noruega pode resultar em medidas drásticas, como a apreensão do animal e penalidades para o dono. Adicionalmente, aos domingos, há restrições quanto às atividades que gerem ruídos excessivos em áreas residenciais, como tocar música alta, realizar obras barulhentas ou usar maquinário ruidoso, visando garantir o descanso e a tranquilidade dos moradores durante o final de semana. Essas regulamentações refletem o cuidado e a preocupação do país com a segurança viária, o bem-estar animal e a qualidade de vida dos cidadãos. A língua oficial do país é o norueguês, mas é notável a alta habilidade em inglês, sendo que aproximadamente 90% da população são fluentes no idioma. Esse nível de proficiência é impressionante, especialmente quando comparado a países como o Canadá, onde o inglês é a língua predominante, e a taxa de proficiência é de cerca de 75%, consideravelmente menor do que na Noruega. Os cavalos Fjord, também conhecidos como Fjording ou Fjordhest, representam uma raça nativa única da Noruega, e se destaca por sua alta resistência, força e temperamento tranquilo. Essas características os tornam excelentes para trabalhos agrícolas, como puxar carruagens e arados, bem como para atividades de montaria, incluindo equitação recreativa e esportiva. Exploramos uma combinação única de história, cultura e beleza natural. Se você gostou de conhecer este fascinante país nórdico, não se esqueça de se inscrever no canal para mais destinos fascinantes como este. Agradeço por assistir este vídeo e até a próxima, viajante!